Bom dia, queridos e amados irmãos, mais um dia nessa segunda-feira para juntos estudarmos mais um tema da palavra de Deus no tocante à aliança eterna. Sim, estamos estudando nesse segundo trimestre a promessa, a aliança eterna de Deus. Um tema importante para você que segue a Cristo, que serve a Cristo, para que você venha compreender melhor essa doutrina bíblica que nos ensina que por meio do sacrifício de Cristo nós seríamos salvos. Queridos, o verso para memorizar esta semana encontra-se ali no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 11, que diz o seguinte: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Esse texto é importante que você grave aí na sua cabeça, no seu coração, porque ainda, acreditem, muitos cristãos pensam que na antiga aliança, no Antigo Testamento, a salvação era por intermédio da obediência à lei de Deus. Nunca foi, nunca será e não pode ser jamais, porque a lei de Deus não tem a função de salvar a humanidade. Apenas podemos ser salvos pela graça, pelo favor de Cristo, por intermédio do seu sangue derramado na cruz. Amados, já estamos na 12ª lição, lição de número 12, que trata sobre a fé da aliança. Sim, a fé ela é importante, faz parte aí da aliança eterna que Deus fez com a humanidade. E nessa segunda-feira, dia 14 de junho, nós vamos refletir sobre mais um componente aqui referente a esse assunto. A aliança e o sacrifício. Sim, o sacrifício de Cristo. Ele faz parte, é fundamental para a aliança que Deus fez com a humanidade a fim de salvá-los. O texto que nós vamos usar aqui para juntos iniciarmos essa reflexão encontra-se ali no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Esse texto aqui nos traz a consciência de nós sabermos que a nossa salvação não foi comprada com dinheiro, com ouro, com prata, ou qualquer bem material. A nossa salvação ela foi comprada e logo nós somos resgatados por intermédio de algo muito precioso, que é o sangue de Cristo, um sangue inocente, o sangue do próprio Deus. Queridos, quando Pedro falou sobre a morte expiatória de Cristo na cruz, a ideia de resgate ou de preço a que ele se referiu nos faz lembrar da antiga prática em que o escravo era libertado da escravidão após o pagamento de determinado valor. Pagamento feito geralmente por um parente na ocasião, ali na questão cultural da época. Em contraste, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e de seu resultado final, que é a morte eterna. Mas ele o fez por meio do seu precioso sangue, de sua morte substitutiva e voluntária no Calvário. Esse é o fundamento de todas as alianças. E por que substitutiva? Porque ele morreu no meu e no seu lugar. Sem a morte de Cristo, a aliança se tornaria nula e sem efeito, porque Deus não poderia ter cumprido com justiça sua parte do acordo, que é o dom da vida eterna concedido a todo aquele que crer. Logo, por isso que a fé ela é importante no processo da aliança, porque é mediante a fé que adquirimos, que alcançamos a graça e o favor de Cristo. Sabemos que lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá no livro, na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 11 e 13, nos diz assim, queridos:
E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Amados, apenas por intermédio de Cristo poderemos ter acesso ao Pai. Ele mesmo disse que sem Ele ninguém chegará ao Pai. Ele é a ponte que nos liga novamente a ter comunhão com o nosso Deus supremo, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus que nos criou. Temos essa promessa de vida eterna, pois só Jesus podia reparar a brecha que nos privou da vida eterna. Por quê? Porque só a justiça e o valor infinito do Criador poderiam cancelar nossa dívida para com a lei transgredida um dia ali no Éden. Que lei é essa? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Essa é a amplitude da ruptura causada pelo pecado. Afinal, o que se poderia dizer sobre a seriedade da eterna lei moral de Deus se uma criatura finita e temporal pudesse pagar a penalidade por sua transgressão? Só alguém igual a Deus, em quem existia vida não emprestada, não derivada e eterna, poderia ter pago o resgate exigido para nos livrar da dívida para com a lei de Deus. E o próprio Jesus reafirma isso. Ele fala de si mesmo no tocante a essa vida que emana de si mesmo. Lá em João capítulo 10, verso 17 e verso 18, diz assim, o próprio Senhor Jesus ele afirma isso. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Amados, em todas as fases da aliança eterna, o sacrifício prefigurava a morte de Cristo. O Cordeiro inocente reconcilia o pecador com Deus. Você pode verificar isso lá em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao 10. Pois sem sangue não há perdão ou purificação dos pecados. Como o Cordeiro, Cristo morre no lugar do pecador. Jesus tomou sobre si as maldições da aliança. As maldições da aliança é a morte, a dor, que era para ser nossa. E também somente o sangue de Cristo purifica e liberta do pecado. Amados, que vocês possam ter aí uma semana abençoada, tenha uma segunda-feira abençoada na presença de Deus, que o Senhor Jesus possa regar a vida de todos vocês com alegria, com bênçãos, e que você possa nessa semana aí estar aprendendo juntamente conosco sobre esse assunto importante, primordial para o nosso crescimento espiritual. Fique com Deus, um forte abraço e tchau!